Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? A graça do Senhor já abasteceu sua vida nesse dia? Eu sempre digo que se não fosse a graça do Senhor, o que seria de nós? Mas o Senhor, Ele é bondoso e todos os dias Ele nos abastece. Eu agradeço ao Pai pela gentileza que Ele tem conosco de estarmos aqui nessa noite, para poder adorar o nome santo do Senhor Jesus, nos dá a graça de poder estarmos aqui junto com vocês e dizer que Jesus é bom. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, pela honra de nos permitir estarmos aqui também, louvando ao Senhor Jesus. Agradecer ao pastor Silas, pastor Saulo, e reportar a voz a saudação do nosso pastor presidente, pastor Abinaí Vargas, amém? E agradecer ao Senhor Jesus pela vida dos meus amigos, pastor Arnold Starley, irmão Jacó, que Deus abençoe vocês, meu esposo Daniel. Queridos, quero aproveitar esse momento, rever os irmãos, Deus abençoe vocês. Quero aproveitar esse momento para ler com vocês Salmos 42, lermos por gentileza apenas 2 versos. Salmos 42, verso 5 e verso 11. Eu amo a casa do Senhor. Eu amo a presença do Senhor. Eu amo viver intensamente tudo que Deus tem para mim. Eu amo saber que todos os dias, seja ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, eu tenho a melhor companhia, Jesus Cristo. E tenho o Espírito Santo, do qual foi me prometido lá atrás, antes mesmo da minha existência, quando o próprio Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o meu Espírito Consolador. Como é maravilhoso saber que nós não estamos deixados, largados e abandonados, mas sim estamos amparados pela mão do Todo-Poderoso. E esse salmo pode ser que está retratando você neste momento, sua alma, como a minha também. E ele diz assim, verso de número 5: por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Aí o verso 11 parece que é o mesmo verso 5, e ele se repete, diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o socorro e o meu Deus. Eu não sei se você já passou ou pode estar passando nesse momento, situação em que a sua alma se torna agitada, como as ondas do mar, sem controle pessoal. Por quê? Porque existe aquele momento que nós estamos agitados, que nós até queremos nos controlar, mas a agitação é tão imensa, tão grande, que nós não conseguimos controlar com a nossa própria força. Aí eu vejo o salmista fazendo um retrato desse momento nosso. E ele clama para a própria alma e ele diz: por que que você, alma, está abatida? E por que que você, alma, está perturbada dentro de mim? Por que te perturbas? Alma, você ainda vai louvar o Deus da tua salvação. De Calabai, de Rassúria, Aramanto e de Ras. Quando este salmista está dizendo: você irá louvar o Deus da tua salvação, ele está dizendo: o que você está passando não é permanente, o que você está passando não é fixo, mas a própria palavra é passando, é um estado de momento, é agora, mas passa, é neste momento, mas passa, tem dor, mas passa, a porta fecha, mas passa, a enfermidade chega, mas passa, porque aquele que é eterno te garante isso. Você vê na Bíblia, sempre vai mostrar pessoas que por um momento, nem que seja um pouquinho de tempo, se desestabilizaram emocionalmente e entraram em desespero
desespero, e posso dizer que a alma virou um colapso. Por quê, pastor Tiago? Porque a Bíblia vai dizer que de repente 2 homens estão descendo, saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús, e a alma deles não está quieta. A alma deles está agitada, e eu tenho plena convicção de que o Salmo 42 está patente dentro deles. A alma está perturbada. A Bíblia fala que eles estão cabisbaixos, estão caminhando, os 2 conversando, e diz ainda, e eles conversavam acerca do que se passara naqueles dias. Mas, esse que controla o vento, a tempestade, o mar agitado, esse, qual o salmista diz, você vai louvar a Ele, a quem é o autor e consumador da minha fé. Alabai. A Bíblia diz que Jesus se aproxima dos 2 e começa a conversar, porém os 2 não reconhecem que é Jesus. Por quê? Porque quando nós estamos abatidos, nós esquecemos de ver Jesus. Eu sempre digo, querido, que quando nós estamos no meio de um furacão, de uma turbulência, de uma agitação, nós não conseguimos compreender o porquê da prova, senão não perguntaríamos, Senhor, por quê? Eu gosto de usar um termo que Deus complica, descomplica, depois Ele te explica. Porque se Deus tentar, pastor Pablo, nos responder no meio da turbulência, nós ainda assim não entenderemos. Imediatamente nós o questionaremos e dizemos, o que eu fiz para merecer? Esses 2 discípulos estão numa situação em que eles estão de luto. Mas tem uma coisa que eu quero ressaltar a vocês. E me ajudem, por gentileza, nessa análise. A Bíblia fala que eles estão cabisbaixo, tristes, amargurados, e quando Jesus chega próximo a eles, embora a Bíblia também diz, e eles não reconhecendo que era Jesus, Jesus pergunta, do que conversais? E eles respondem, por acaso tu és um peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que têm acontecido? Por acaso não sabe sobre Jesus, aquele que era o nosso Salvador? Olha, ele fala assim, aquele que veio, aquele que a gente julgava ser o nosso remidor, que nos tiraria do jugo de Roma. Tudo passado, 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 passado. Quer que eu traga para a sua memória e para a minha nesse dia de hoje? É a promessa que a gente tem, que a gente joga para o passado. Não consegue ver no presente e muito menos deslumbrar o futuro. Porque quando eles falavam assim, julgávamos que ele seria aquele que nos tiraria do jugo de Roma. Ele deixa claro dizendo, no momento em que ele estava conosco, nós acreditávamos que ele seria aquele que tiraria a gente desse jugo. Mas agora, ele foi entregue na mão dos romanos, nas mãos dos homens, e foi morto. Aí Jesus dá uma liçãozinha de moral básica, e diz a ele, aos 2, por acaso se esqueceram das Escrituras? Oi, pega essa aqui, crente. Vem comigo e pega, segura e amarra. Jesus diz, se esqueceram das profecias? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se esqueceram da maior promessa que o meu Pai fez. Obviamente que Jesus não está ali já se apresentando a eles como Cristo, mas vamos configurar. Se esqueceram da promessa. É mistério que tudo isto acontecesse para que se cumprissem as Escrituras. Era necessário que todas essas coisas acontecessem para que todas as profecias proferidas a respeito deste tempo aconteça.
Pastor Tiago diz que Abacuque clama, que Abacuque suplica a Deus. O tempo não é diferente do nosso. E é vero, posso concordar com ele sim. Sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece com a Miriam Vieira que está falando com vocês? É que a gente não para ouvir a voz de Deus. E a gente só consegue escutar o agitar das águas e a agonia que a alma grita dentro de nós. Posso abrir um parêntese? No momento em que esses dois irmãos estavam conversando, porque a Bíblia deixa claro que diz, eles conversavam a respeito das coisas que aconteceram. Eu fico imaginando aquela cena dos dois, pastor Silas conversando e dizendo: cadê aquele que nós caminhávamos perto dele? Pastor Starley, cadê aquele que nós vimos fazer milagres, prodígios e maravilhas? Vimos ele curar paralítico, cego. Vimos ele curar leproso. Vimos ele fazer maravilhas. Porque a Bíblia diz que eles eram discípulos de quem? De quem? De Jesus. Eles eram testemunhas ocular dos milagres que Jesus fazia. Mas no momento em que a alma está abatida, some da memória todos os momentos de certeza e entra a dúvida. Oi, Brasil, podemos estar como os dois discípulos agora. Mas deixa eu contar uma coisa, meus amores. Jesus está caminhando do nosso lado, mesmo quando a gente acha que Ele nos abandonou. E Ele diz: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei meu Espírito Consolador. Arabachai. Então eles chegam na aldeia de Emaús. Quando chega próximo à entrada, a Bíblia diz: Jesus faz com que vai seguir adiante. E eles constrangem Jesus. De outra forma eu tento dizer que eles convencem Jesus. Diz: Senhor, embora ainda não sabia que era Jesus, não estavam reconhecendo Jesus. Diz: Senhor, não siga adiante, a noite já chega, a tarde se declina. Fica conosco esta noite. Aí eu vou abrir um negócio para ti e para mim. Mesmo quando o agitar das águas tirarem a tua visão, convide Jesus para entrar em ação. Mesmo quando a fé estiver tão pequenina, convide Jesus para entrar na casa. Ele entrará, Ele aceitará o convite da entrada. Ele aceitará. E na sua casa Ele vai morar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta do seu coração, então eu entrarei na casa, serei com ele e ele comigo, diz o Senhor. Jesus entrou dentro da casa. Chegou a hora da ceia. Os discípulos pegam o pão, dá para Jesus e diz: dai graças. E a Bíblia diz que então Jesus levanta o pão, dá graça a Deus. E quando ele dá graça e parte o pão, a Bíblia é categórica quando ela diz assim: e eis que o Senhor Deus abriu os olhos dos discípulos e eles enxergaram que era Jesus que estava com eles.
Imediatamente Jesus some, mas renovou a alegria e a esperança dentro dos corações. E a Bíblia diz que eles começaram a saltar, pular e diziam entre si: era por isso que o nosso coração ardia quando ele falava no caminho. Deus fará o coração do crente até mesmo no meio do vendaval. Aquieta minha alma, porque você vai louvar ao Senhor. Quem crê nessa palavra, diga amém. Você acaba de confirmar. E conforme a Bíblia diz que 2 concordando na terra será concordado no... Eu concordo.